Família, divirta-se e participe. Segunda edição do Banco de Olhos de Cascavel, Passeio do Bem. Vamos lá, esperamos vocês. Muito bem, agora eu recebo pela primeira vez aqui o meu amigo Wander Calisto, ele que é fisioterapeuta, e ele vem falar de um assunto muito interessante para você. O que é liberação miofascial e seus benefícios. Já viu falar? Não. Wander, obrigado por ter vindo, muito bom dia, que bom tê-lo aqui. Não tivemos tempo nem de conversar um pouco, mas eu sei que você é bom no assunto, você vai falar realmente o que deve ser dito e as informações. Como está você? Muito bem, Wilson, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. O que é a liberação miofascial? Bom, Wilson, é uma das ferramentas, né, uma das ferramentas da fisioterapia que nós utilizamos para investigar e tratar acometimentos da fáscia muscular, que é uma estrutura que recobre os músculos e acaba trazendo desconforto, limitação de movimentos e assim por diante. Sim, isso, claro, você tem que ter um diálogo muito aberto, muito tranquilo com o paciente que te procura, para saber como vai funcionar e qual é o processo e quais os benefícios deste recurso. Conta para mim. Perfeito. Bom, é interessante abordar um pouquinho essa questão anatômica, porque Sim, nós temos assim, nós temos um músculo, né? E sobre o músculo nós temos uma mioaponeurose, que é uma fáscia, é uma pele, é uma película, e essa película que envolve o músculo, muitas vezes ela acaba trazendo restrições, ou por excesso de esforço, num trabalho repetitivo, ou por pancada, algum tipo de lesão, e isso acaba trazendo restrições, a musculatura fica encurtada, às vezes também se desenvolve pontos gatilho, que a gente chama, sabe aquele ponto que às vezes você machuca e fala, estou com desconforto aqui nas costas, e aquilo te limita, te traz às vezes um torcicolo ou coisa do tipo. Esse ponto gatilho, ele é derivado dessa restrição que acontece entre o músculo e essa fáscia. Entendi. Com algumas técnicas que nós usamos, as técnicas manuais e também com alguns instrumentos, nós conseguimos desfazer esse ponto gatilho e trazer o conforto e o alívio para o paciente ou o atleta, seja ele. O atleta seja ele. Nós conhecemos através das mídias, dos famosos recursos da ventosa-terapia. Ventosa-terapia. Ventosa, quase que eu acerto. Onde eles aparecem, como que é as marcas, como que acontece para você fazer essas esferas, principalmente costas, tal. O que é? Conta para nós. Bom, a ventosa-terapia ela é derivada da acupuntura. A acupuntura, geralmente, né, ela tem pontos específicos na orelha, por exemplo, que o profissional identifica ali o problema do paciente, por exemplo, o problema estomacal. Certo. Ele vai num ponto específico e estimulando aquele ponto ele consegue sanar aquele problema da dor do estômago. A ventosa-terapia é similar, só que ela é um copo de acrílico, geralmente tem até de vidro, que a gente coloca em pontos específicos, por exemplo, num ponto das costas. Tá? Quando você tem, por exemplo, esse ponto que pode ser liberado pela liberação miofascial ou também, depende do profissional identificar qual a melhor estratégia, né? Qual o melhor tratamento, ele pode utilizar a ventosa-terapia para aumentar a circulação naquele ponto onde... Porque todo ponto, quando ele está lesionado, diminui o processo, diminui a circulação ali e isso traz mais dor. Com a ventosa, nós conseguimos, essa ventosa é uma ventosa de acrílico, é um copo de acrílico, que nós conseguimos fazer um vácuo. Esse vácuo puxa a pele, até mandei uma imagem depois, se nós pudermos mostrar, ela puxa a pele e automaticamente traz mais sangue para a região, que automaticamente o sangue vem com mais oxigênio, mais nutrientes e facilita o processo de reparação daquela estrutura. Para quem que é indicado? É indicado para atletas, é indicado para pessoas que se machucam de uma forma geral, se machucou ou, como eu falei, às vezes no trabalho mesmo, acaba fazendo um desconforto e ele chega até nós, olha doutor, estou com um problema aqui nas costas, já tem 2 dias, aí nós vamos investigar corretamente, fazer uma boa anamnese e aí sim, aí nós vamos colocar a estratégia perfeita, ou a ventosa, ou a liberação miofascial, ou também a eletroterapia, que é muito convencional na fisioterapia. Mas com o foco específico aqui na ventosa terapia, nós conseguimos uma boa assertividade no tratamento. Quem mais procura você, o homem ou a mulher? É bem variado, mas as mulheres se queixam mais, mas os homens é que de fato acabam indo mais. Né? Me fala um pouquinho mais. O paciente chega até você. A parte que você vai fazer análise, que você vai dialogar, ele tem que ser muito aberto, ele tem que ser muito franco para que você possa usar todo o seu conhecimento, tecnologia. Como é que funciona isso? Conta. Com certeza. Essa primeira etapa, que é a da consulta, né? O paciente ele fala abertamente, olha, eu estou há tantos dias que eu estou com esse incômodo, eu fiz quando eu estava fazendo um movimento específico, e aí, nessa investigação que nós chamamos de anamnese, nós conseguimos identificar
que a gente chama da etiologia do problema, ou seja, de onde surgiu a origem daquilo. E através da origem que nós conseguimos fazer o encaminhamento para a melhor ferramenta para poder tratar. Dentro dessa etiologia, implica alguma coisa que a família tem e eu vou ter? Em alguns casos, mas nessa abordagem mais neuromuscular, geralmente não. Geralmente não. Isso é mais do cotidiano mesmo, né? Seja o cotidiano de um atleta que trabalha exaustivamente ali com seus exercícios e tal, ou simplesmente uma rotina mesmo, né? Geralmente as pessoas de escritório têm demais esses pontos gatilhos, porque eles estão com um computador na frente, tem a secretária do lado, e aí eles têm que ver outro documento, então ficam às vezes muitas horas numa posição, e isso acaba trazendo esse desconforto ali, que acaba fazendo um nódulo de fato, né? Um nódulo mesmo, um ponto específico, e isso irradia e o cara começa a ter bastante dor. Poxa vida, vocês estão vendo que interessante como ele está explicando? Isso é só um pouco do que ele explica para você. Dentro da fisioterapia, você estuda, de forma geral, todo o contexto, anatomia humana. Sim. A especialidade disso você tem que buscar, você tem que estar em constante evolução, né, professor? Com certeza, Wilson. O que acontece é assim, a fisioterapia ela tem a finalidade de prevenir, tratar e também, muitas vezes, na parte estética, que nós temos a fisioterapia dermatofuncional, que é a parte de estética mesmo, que usa aparelhos para melhorar a pele, enfim, tem uma gama gigantesca. Assim como na medicina você tem a pneumologia, a cardiologia, na fisioterapia nós temos o mesmo. A fisioterapia desportiva, por exemplo, que é uma que eu atuo bastante, porque lá na Clínica Cronos nós trabalhamos bastante com esportes. Hoje nós temos a Stephanie, que é uma ginasta de 13 anos da seleção brasileira, né? Nós temos também vários outros atletas de fisiculturismo que passam por nós. Nós também atendemos, por exemplo, o cascavelense piloto da Copa Truck, o Zini. Então, todas essas pessoas também de alto rendimento, eles trabalham conosco lá, com o Dr. Tiago Colosio, que é o médico do esporte, eu da fisioterapia desportiva, e temos também nutricionista e assim por diante. Sabe o que é importante, tanto ele como o Thiago, os nutricionistas, o pessoal que estão lá? Você vai falar assim, eles estão cuidando só de atleta. Não. Olha o exemplo que ele acabou de falar, você está fazendo esse trabalho numa posição só, como é que faz? Muito Se eu tenho comum. que ficar nessa posição, o que você recomenda, assim, a grosso modo, para que a pessoa possa viver com qualidade em relação ao posicionamento Excelente contínuo? pergunta, Wilson. Isso aí é o que nós chamamos de pausa durante o trabalho. Tem que fazer essa pausa durante o trabalho. Quando você tem um trabalho que faz com que você tenha que ficar naquela determinada posição, é ideal que a cada 50 minutos você faça essa pausa e faça alguns alongamentos. Entendi. Por isso que é interessante vir até o fisioterapeuta, que ele vai te mostrar qual exercício é específico para o tipo de trabalho, que é o que a gente chama de ergonomia. Ergonomia é a posição que você fica no teu cockpit, no seu lugar de trabalho, cockpit no caso do piloto lá, Sim, né? O cockpit claro, dele. cockpit. Né? Então, ou seja, os braços estão apoiados na posição ideal, as costas estão apoiadas, estão com um encosto específico, porque se não estiver, você vai ter dor. Se não estiver na posição correta, você vai ter dor. Aproveitando o seu conhecimento, explique para os nossos telespectadores, por que muitas vezes temos a ideia que essas dores lombares, musculares, posicionamento, é só a pessoa da terceira idade? Não. Não tem? Não é assim? Não é assim, não. Jovens de todo tipo se machucam. E muitas vezes essas lesões acontecem por sedentarismo. Hoje nós temos pessoas de 24, 30 anos que são completamente sedentárias. E os sedentários, qual é o problema? Quando você não estimula a musculatura enfraquece. A musculatura se atrofia. E com a musculatura flácida, você tem má postura, e as más posturas é que desenvolvem uma gama de lesões. Muitas. A musculatura, é claro, na terceira idade, ou passou de uma certa idade, ela começa. Ela diminui em relação à proporção do corpo, não? Como é que é isso? Não, ela simplesmente perde o tônus, ela perde a capacidade de se manter firme. Eu costumo dizer uma frase bem interessante: o alimento do músculo é o exercício físico. Se você parar... gostei disso, repete aí. O alimento do músculo é o exercício físico. Viu? Se você parar de nutrir com o exercício, automaticamente você vai definhar. Da mesma forma que uma pessoa que não se alimenta fica fraca e não tem disposição para caminhar, a musculatura responde da mesma forma. Por isso que a musculação é o melhor esporte para todas as idades, principalmente para a terceira idade. Qual é o período para um tratamento contigo, para correções de dores lombares, musculares, etc.? Qual é um período ideal? Vai lá, faz a sua consulta e tal. Qual é o período?
Eu tenho várias abordagens, Wilson. Assim, por exemplo, eu trabalho com correção postural. O trabalho de correção postural dura em torno de 6 a 12 semanas. 6 a 12 semanas. Mas se o caso for, por exemplo, um trabalho postural para uma pessoa que quer qualidade de vida, aí nós temos que fazer uma estruturação de planejamento, né, para poder ver em que nível de sedentarismo ele está e aí começar a incutir as atividades progressivamente. Progressivamente. Mas é muito rápido. O fantástico é que o corpo humano ele responde de uma maneira quase que matemática. 1 mais 1 é 2. Ou seja, se você fizer de maneira progressiva, a tua musculatura fica forte muito rapidamente. Conheço pessoas que começaram a treinar com 50 anos de idade, que hoje tem um físico que piazada de 30, 25 não tem. Quer dizer, impressionante. Você não faz milagre, você faz a técnica e realmente mexe com o comportamental da anatomia. Com certeza, é exatamente isso. Que bom. É uma abordagem sistêmica. Sistêmica. Onde encontrar você nas mídias sociais? Nas mídias sociais eu estou como Vander Calisto Oficial e também na Cronos Clínica, que é a nossa clínica onde nós atendemos lá. Você faz a parte de musculatura e o Thiagão vai lá e... Medicamentos, se necessário, os implantes. Nós temos uma gama de tratamentos hoje aí para longevidade, qualidade de vida e performance também. Bacana, cara. Gostoso conversar com você, com o Thiago. É uma dupla que não é sertaneja, mas está resolvendo o problema de muitos sertanejos. Por aí. Não é sertaneja, mas está... Ó, Thiago e Calisto, você vai lá, sai rejuvenescido em todos os aspectos musculares, enfim, com aquela alegria de sempre. É isso aí, Wilson. Tá. Obrigado pela alegria aí. Que Deus o abençoe, grande profissional. Fiquei feliz em falar contigo. Vou estar lá em outras oportunidades. Será um prazer. Tá? E valeu a sua presença aqui. É um prazer todo meu. Deus o abençoe. Um abraço para o Thiago. Muito obrigado, Wilson. Sucesso. Obrigado, este foi mais um programa Gente que Faz aqui pela sua TV Tarobá. Obrigado pelo carinho. Se você não assistiu, perdeu alguma coisa, você vai lá no tarobanews.com. Tenho certeza que você vai acompanhar qualquer lugar do mundo. E vai lá fazer, cuida da musculatura. Não tem idade não, você viu o que ele explicou, né? Fizemos o melhor, levamos para você tudo o que você precisa, porque temos certeza de uma coisa, aqui tem gente que faz. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Valeu.